Salve, irmãos tricolores! Fiquem por dentro das últimas notícias do São Paulo Futebol Clube e acompanhem tudo sobre o nosso tricolor paulista. Se inscreva no canal e deixe o like. Só pra gente registrar aqui, a cada 3 mensagens que eu leio no chat, 2 tem a palavra Tite. Então, deixa eu falar. Conversei com uma pessoa muito influente lá no São Paulo e perguntei, cara, tá crescendo essa coisa de Tite. Como é que tá isso aí? Existe alguma coisa de Tite? Tite interessa? Ele falou, não tem nada de Tite. E aí, essa informação da reunião do Casares com o Zubeldia vai também ao encontro disso. O Casares e o São Paulo em si bancando o Zubeldia aí com esse objetivo de Libertadores. Como o Arnaldo disse, temos que esperar para ver o que vai acontecer, se o São Paulo vai para Libertadores ou se não vai, como serão os próximos 9 jogos, como diria o outro, futebol é dinâmico, mas neste momento não existe nada de Tite e existe tudo de Zubeldia. Ô, Wilsinho, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente estava falando até sobre formação tática, né? Sobre o que o Zubeldia deveria fazer, e a gente até colocou ao fim do 4-2-4, o que ele tinha que fazer para mudar deveria mudar de formação. Qual que é a sua análise disso? Você que é um cara que analisa tão bem essas questões táticas. Eu acho esse esquema dele, acho que não é novidade para ninguém. Eu acho o esquema dele horroroso. Antes eu achava ruim, ficou falha, agora já dá horroroso. Eu acho que o esquema dele funciona em determinados jogos e outros não. Pode falar, né? Só para arredondar os dois. Eu estava, enquanto eles falavam, eu estava pesquisando as fichas aqui, porque eu acho que dá para entender o movimento que o Zubeldia fez exatamente nessa etapa. Quando o Wilson fala, quando jogou com o Cuiabá lá perdeu, jogou com o Vasco lá perdeu, é essa etapa da tabela agora no segundo turno, né? E foi o pior momento do São Paulo. São Paulo perde em casa do Cuiabá e toma de 4 do Vasco em São Januário, certo? Nesses 2 jogos, o São Paulo jogou com um triângulo no meio de campo. Nesses 2 jogos. Vou até aqui, ó. São Paulo e Cuiabá. Jogaram Alisson, Galopo e Michel contra o Cuiabá, começaram jogando. Contra o Vasco, jogaram Luiz Gustavo, Galopo e Nestor. Ele nunca mais fez isso, porque de fato foi um desastre. Também porque os jogadores de meio campo do São Paulo esse ano, até então, não tinha reforço, certo? Não tinha reforço de meio de campo. Não tinha Marcos Antônio, não tinha Santilon. Esse sistema com 3 mais afim aquele sistema do Dorival lá atrás, que ele adorava o tripé, já não tinha Pablo, depois ele perdeu o Alisson. Mas esse sistema de tripé foi o sistema do 1-0 para o Cuiabá no Morumbi e 4-1 para o Vasco. Lembrem vocês, a partir do Vasco, ele muda o sistema e vai para o 4-2-4 de cabeça. O jogo contra o Cuiabá, contra o Criciúma, né? O jogo seguinte ao Vasco, Criciúma, 2-1, que foi um bom jogo, com aquela falha do Jandrei no final, que o Renan quase pulou da arquibancada do Morumbi. O time jogou com Jandrei, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo, Alisson, Lucas, Luciano e Ferreirinha e Caleri. Ganhou por 2-1 e enfileirou um monte de vitórias. Lembram? Certo? Meteu 3 no Bahia, era para ter metido 6. Ganhou do Atlético Paranaense em Curitiba. Ganhou do Bragantino com esse sistema. O que aconteceu de lá para cá? 2 caras desse time se machucaram. Importantes. O Ferreirinha e o Igor Vinícius. E voltaram o Rafinha e Rato. E ele insistiu no sistema com Rafinha e Rato, que já é outra coisa. Porque o Rafinha não passa nunca, o Rato é mais lento, e o 4-2-4 dele, embora tenha competido com o Atlético e Botafogo até a última gota de sangue, ele se mostrou limitado. Aí a minha dúvida é a seguinte: eu tenho aqui minha caneca, eu sempre venho para lá com a minha caneca. 3 zagueiros é eu amo esse sistema, e esses caras gostam também. E o Banguzinho deu um sinal de 3 zagueiros é vida contra o Cruzeiro. Porque também tem mais zagueiro. Não tinha a época que eu estou falando ainda, nem o Sabino dava volta no CT. Lembra? Contra o Vasco, ele brigou em tese, né? Ah, não quero aquecer. Ele nunca tinha jogado lá em São Januário. E não tinha o Juan Tressoldi, que é um bom jogador.
Hoje ele tem 5 zagueiros bons. Ele não gosta, acho que, desse sistema. Esse sistema implicaria necessariamente na saída do Rafinha do time. Vou repetir, necessariamente, como aconteceu, né, Wilsinho, lá no Engenhão, que é linha de 3 com o Rafinha, não adianta nada. O cara não sabe nem para onde vai, para onde vem e tal. Então, para mim, ele teria 2 opções para a volta. Ou se inspirar no jogo do Cruzeiro e mexer, linha de 3, levando em consideração que ele não tem contra o Vasco nem Arboleda, nem Ferrarese. Esse é um asterisco que eu coloco, né? Arboleda suspenso e Ferrarese na seleção venezuelana. Ou, o que eu acho mais provável, e eu não gosto, voltar ao time do Criciúma. O time que deu certo. Saem Rafinha e Rato, voltam Igor Vinícius e Ferreirinho. Deixa eu pagar algumas contas aqui. Eu tô tentando acompanhar o chat, galera, mas tá difícil, hein? O assunto Tite aqui tá uma loucura. Gente falando Tite não, gente falando cadê o Tite, vem mesmo. A gente já falou sobre o Tite, que não tem nada. Tem gente falando volta Crespo. Ó, tá uma loucura o chat, hoje tem de tudo.